Caminhoneiro encontrou ex-namorada na BR-116. Depois de 10 anos, o que ela escondia na Scania P360 mudou tudo. Cê tá doido? Eu já tinha rodado uns 800 quilômetros naquele dia. Só o toco da minha Scania P360 verde na liga, firme na BR-116, quando vi algo que me travou no ato. Não era miragem não, era ela. 10 anos depois, ali, do lado do barracão de zinco, como se tivesse me esperando esse tempo todo. O título não mente. Caminhoneiro encontrou ex-namorada na BR-116 depois de 10 anos. Mas o que ela escondia dentro daquela mala, dentro daquela cabeça? Ô bicho, aquilo ali ia mudar tudo. Tem história que bate como freio seco no asfalto quente. Essa aqui, meu chapa, é daquelas que só quem vive de estrada entende. Cada quilômetro uma cicatriz. Cada parada, um recomeço. E se você é dos nossos, caminhoneiro raiz, que já enfrentou bucha, filé, estrelinha, tudo que é trecho, então se ajeita aí que essa aqui é pra você. Ô seu Zé, completa aí com S10, minha verde esperança tá com sede. Gritei da janela da Scania P360 verde, enquanto encostava no posto em Jequié, com o sol já rachando o asfalto como brasa viva. Eu já estava desde madrugada batendo lata. Saí de Vitória da Conquista cedo, sem carga. Só na liga, buscando um filé para Salvador. Era para ser um dia comum. Era. Enquanto o frentista vinha com a bomba, meu celular apitou. Vídeo novo no canal, Caminhoneiro Caroçal. Estava programado para sair naquela manhã, sorri de canto. Cada história que a gente solta ali é como jogar uma moedinha no poço. Nunca sabe quem vai ouvir e o que vai mudar. Mas foi aí que começou o desvio. Eu ajeitava o boné, lavava o para-brisa com aquele paninho suado que carrego no banco do carona, quando ouvi uma voz atrás de mim. Lourival, me virei na hora. A mão ainda no vidro. O coração, eu juro, travou feito caminhão sem ar no freio. Não podia ser. Raquel? Ela estava ali, com um vestido claro, os cabelos soltos como eu lembrava. Mas os olhos estavam diferentes, cansados, guardando coisa. Se ainda me reconhece? Ela forçou um sorriso, meio sem graça. Como não? 10 anos depois e ainda aparece desse jeito, sem buzinar, sem dar sinal? Ela baixou o olhar e eu vi. Tinha uma mala no chão, daquelas grandes, que só leva coisa séria ou bagunça acumulada. E do lado, uma bolsa gasta e um copo de café frio. Você tá indo para onde? Perguntei, tentando entender se aquilo era coincidência ou armadilha do destino. Feira, se der, Salvador, não sei ainda. Respirei fundo. O frentista terminou de abastecer e eu nem ouvi o valor. Minha cabeça era no passado. Entra aí, te deixo pelo menos até a bifurcação de feira. Ela hesitou, e nesse segundo de dúvida meu sangue ferveu, porque se ela hesitou é porque tinha coisa. Mas não forcei, só abri a porta do carona. Ela subiu. Dentro da cabine, o ar-condicionado brigava com o calor baiano. A estrada já fervia, os pneus cantando baixo no asfalto quente. Por uns bons 30 quilômetros ninguém disse nada. Só o ronco da Scania segurando a conversa. Como tá sua vida, Lourival? Continua na boleia, né? Mais firme que parafuso em roda de toco. E você? Sumiu mesmo, hein? Ela mordeu o lábio. Um gesto pequeno, mas que falava mais do que 10 frases. Tinha coisa demais acontecendo. Família, trabalho, a vida virou bucha. E agora, o que carrega nessa mala aí? Areia doce ou palito amargo? Ela riu. Daquele jeito que machuca. Um pouco dos dois. A resposta me travou, porque não era piada. Tinha coisa ali dentro que pesava mais que motor de caminhão velho. No retrovisor, vi uma caminhonete branca seguir a gente por uns bons minutos. O tipo de coisa que a gente nota na estrada mesmo sem querer. Cê sente, fica no cangote. Tá sendo seguida? Perguntei, direto. Ela olhou, gelou. Não respondeu. Só apertou a bolsa contra o corpo. Ali eu soube. Aquela viagem estava longe de ser só um reencontro. A BR-116 ia virar palco de acerto, lembrança e talvez até confusão. E eu estava no meio,
com a Scania no meio da pista e o coração na contramão. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? A Scania ronronava na pista como gata velha e mansa. O motor era música pra mim. Aquela batida firme e constante, igual coração de caminhoneiro que vive da estrada. Mas por dentro, era no caos. Raquel estava sentada ao meu lado, calada, olhando o horizonte pela janela. O sol da Bahia queimando o mundo lá fora. Mas aqui dentro, o frio era de dentro do peito. A presença dela bagunçava tudo. E o silêncio dela pesava mais que eixo de caminhão carregado de palito doce. Lembra da vez que a gente quase perdeu o ônibus para Porto Seguro? Soltei do nada, tentando quebrar aquele clima. Ela riu baixinho. Você esqueceu o chinelo e voltou para pegar. A gente correu igual dois doidos e ainda brigou com o cobrador porque ele não queria deixar você entrar com aquele isopor de peixe. Era presente para o seu pai, você lembra? Lembro sim, ele nunca gostou de você. E você? Ela me olhou rápido, como se não esperasse a pergunta. Depois, voltou os olhos para o retrovisor do tempo. Gostei até demais, Lorival. Aquelas palavras simples, rasas, me acertaram como freada brusca. Porque no fundo, eu também nunca deixei de gostar dela. Só que a vida levou a gente para a beira de estradas diferentes. Continuei tocando a boleia, olhos atentos na pista, mas a mente estava lá atrás, nos tempos em que a gente sonhava em ter uma casa simples, 2 filhos e um cachorro no quintal. Eu lembro do cheiro do cabelo dela no banco de trás do meu primeiro carro, do gosto do café que ela fazia com leite talhado, e a gente tomava mesmo assim, rindo, fingindo que estava bom. Eu lembro dos planos, dos cadernos rabiscados com o nome dela junto ao meu, da esperança besta de 2 jovens achando que amor bastava. Mas a estrada chama, e quando ela chama, ou você atende ou se afoga na rotina. Eu deixei ela lá com a cidade pequena, com os sonhos dela, e levei só minha mochila e a vontade de vencer. Não olhei para trás, nem vi quando o amor dela virou silêncio. Por que você sumiu? Perguntei. Você foi embora. Eu tentei te achar, escrevi, liguei, mas você já estava no mundo, Lorival, e o mundo não deixa ninguém parado. Ela falou com calma, mas cada palavra era uma martelada. Porque no fundo eu sabia que tinha fugido. Fugido da responsabilidade de amar de verdade, de enfrentar a dureza do dia a dia com alguém do lado. E hoje, continuei, você tem alguém? Ela riu, mas dessa vez com amargura. Tive. Uns errados, uns certos por pouco tempo. A vida é ligeira. E às vezes a gente só quer companhia, sabe? Assenti. Sabia bem como era. Já tinha parado em muito posto por aí só para ter alguém para conversar. Já tinha olhado o retrovisor e me perguntado se eu ia morrer sozinho naquela boleia. Lá fora, o céu dava sinais de mudança. Uma nuvem solitária cortava o azul e o vento começou a bater mais firme contra a lateral da Scania. Era prenúncio de mudança, ou talvez fosse só o destino empurrando a gente para frente. Raquel pegou a garrafinha d'água no painel, deu um gole e ficou mexendo nos dedos, nervosa. Era sinal. Mulher, quando mexe nos dedos assim, é porque tem coisa entalada. Fala logo o que tá pegando, Raquel. Eu te conheço. Essa mala aí tem mais que pano e papelada, né? Ela me olhou com uma mistura de medo e decisão. Não é o que tem na mala, é o que eu preciso fazer com ela. E eu não sei se vou conseguir sozinha. Então me explica, bota pra fora. Ela hesitou, respirou fundo. E aí, como quem desamarra um nó que ficou anos preso, soltou. Eu preciso de você, Lorival. Não para voltar no tempo, nem para fingir que a gente ainda é aquele casal do interior. Eu preciso de você porque confio.
porque o que eu carrego nessa viagem pode mudar muita coisa, e não dá para fazer isso sem alguém que eu possa contar. O clima dentro da cabine mudou. A tensão ficou densa. Aquilo não era declaração de amor, não. Era pedido de socorro. Era coisa séria. E eu, que já estava mexido com tudo, agora estava no olho do furacão. Mas antes que eu perguntasse mais, ela virou o rosto para o vidro de novo. E ali, no reflexo da janela, eu vi um carro, o mesmo de antes, estava de novo seguindo a gente a uns 100 metros atrás. Raquel, falei com a voz mais firme. Esse carro aí, você sabe quem é? Ela não respondeu. Só fechou os olhos e apertou a mão na alça da porta. E naquele instante eu entendi. A estrada que a gente estava pegando não era só BR-116. Era estrada de acerto, de verdade, de passado, vindo cobrar pedágio. E eu estava pronto para pagar. Fala para mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido. O sol já estava alto quando encostei no posto de Itaberaba. Parei a Verde Esperança debaixo daquela coberta de zinco, bem ao lado das bombas. Desci só para esticar as pernas e pedir um pingado com pão na chapa. Mas a vida tinha outros planos para mim naquele dia. Mal botei o pé no chão, senti aquele baque no peito. Aquela sensação estranha, como se o tempo tivesse parado por um segundo e depois voltasse com tudo. Atropelando memória, sentimento, arrependimento. Lá estava ela, sentada no meio-fio, do lado de uma mala azul estufada, com uma sacola plástica branca no colo. Vestido simples, cabelo preso num coque desajeitado, e os mesmos olhos que um dia me olharam como se eu fosse tudo, agora olhavam para o chão. Raquel, 10 anos. 10 anos sem nenhuma mensagem, sem um recado de ninguém. E ali no meio da BR-116, ela aparece como se tivesse sido deixada ali pelo próprio destino. Raquel? Ela levantou devagar, como quem acorda de um sonho ruim. Quando me viu, foi como se um filme passasse por trás dos olhos dela. Lorival. A voz dela ainda tinha aquele tom doce, meio rouco de quem sempre falava baixo, mas firme. O jeito que ela dizia meu nome me deixou sem chão por uns segundos. Você tá bem? O que tá fazendo aqui? Ela desviou o olhar, puxou a mala pro lado, como se fosse uma proteção entre nós dois. Só tô esperando uma carona. E você acha que o asfalto vai te dar uma, assim fácil? Ela deu um sorriso triste. Daqueles que não têm alegria nenhuma, só costume. Eu sabia que uma hora alguém ia parar. Pois é, parei. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio é cheio demais. Cheio de coisa não dita, de saudade engasgada, de mágoa antiga. Tá indo pra onde? Feira? Talvez Salvador? Ainda não sei direito. Eu tô indo pra lá. Ela olhou pra mim com um misto de surpresa e receio. Não quero atrapalhar tua viagem. Se fosse atrapalho, eu nem parava, Raquel. Eu sou caminhoneiro, mas não sou de pedra. Demorou, mas ela assentiu com a cabeça, ajeitou a bolsa no ombro e puxou a mala com dificuldade. Eu peguei antes. Tá pesada? Carrega o que aí? Perguntei, mais para puxar conversa do que por curiosidade. O que sobrou? O jeito que ela disse isso me atravessou feito lâmina. Tinha dor ali, tinha história, mas ela não disse mais nada. Subiu na cabine devagar, se ajeitou no banco do carona como quem volta para um lugar que conhece bem, mas não sabe se ainda tem direito de ocupar. A estrada voltou a correr sob nossos pés. O motor da Scania cantando sua música e nós dois ali, como dois estranhos que já foram tudo um pro outro. A mala... Voltei ao assunto. Não quer botar lá atrás? Fica mais à vontade. Prefiro ela aqui comigo. Dei de ombros, mas por dentro acendeu um alerta. Aquela mala guardava mais do que roupa. Rodamos uns 20 minutos sem trocar uma palavra. Eu estava com a garganta seca, não pelo calor, mas pela presença dela ali. Era como se a cabine tivesse encolhido. Tudo ficou apertado, o ar, os pensamentos, o coração. Ainda tem aquela sua música? Aquela que você ouvia no rádio do caminhão toda vez que ficava triste? Sorri sem olhar para ela. Tem sim, tá na playlist.
E ainda escuto quando bate o vazio. A gente escutava juntos. Lembra? Como esquecer? Ela ajeitou o cabelo. E naquele gesto vi a mesma garota de antes, a mesma que me esperava voltar da oficina com a marmita quentinha. A mesma que dizia que a vida na estrada era perigosa, que eu devia tentar outra coisa. Você escolheu a estrada, Lorival. Eu escolhi fugir, Raquel. Ela não respondeu, mas a lágrima que desceu sem ela perceber, essa respondeu por ela. O posto já tinha ficado para trás, e o mundo agora era só asfalto e lembrança. Mas quando olhei no retrovisor, meu sangue gelou. O mesmo carro branco de antes, aquele que vi em Feira de Santana, estava lá de novo. Não colado, mas presente. Seguindo. Firme. Aquele carro tá te seguindo? Raquel demorou para responder. Apertou a alça da bolsa, olhou pelo espelho lateral e falou baixo. Eu não sei, Lorival, mas se tiver, é por causa do que tem aqui comigo. Na mala? Ela não respondeu. Só abaixou a cabeça. A tensão na cabine virou chumbo, e eu entendi que aquela viagem ia ser muito mais do que carregar um passageiro. Eu estava entrando numa história que ainda nem tinha começado direito, e que podia me levar para lugares que nenhum GPS saberia indicar. O tapetão da BR-116 ia revelar segredos, e eu estava bem no meio deles. A estrada corria debaixo da Scania, como se não tivesse fim, e o barulho constante do motor era a única certeza entre eu e Raquel, ali dentro da cabine. A mala dela repousava entre os pés, como um segredo em forma de bagagem. E o silêncio. Esse era o mais pesado. Fazia tempo que eu não me sentia assim, como se tivesse algo no ar prestes a explodir. A gente rodava entre buracos, caminhões lesma e motoqueiro apressado, mas tudo o que eu conseguia pensar era naquela mulher sentada do meu lado e no que ela podia estar escondendo. Você não vai me contar o que tem nessa mala, não? Perguntei, com o olho meio na pista, meio no retrovisor. Ela demorou para responder. Olhava para o vidro como quem esperava alguma coisa aparecer lá fora para salvar ela da pergunta. Não é nada ilegal, se é isso que você está pensando, respondeu baixo. Nunca disse que era, mas se fosse só roupa, você não estava agarrada nela desse jeito. Raquel suspirou, ajeitou a alça do sutiã que insistia em cair e encarou o painel da Scania como se ali tivesse uma resposta pronta. É coisa minha, Lorival. Coisa que eu preciso resolver, só isso, só isso. Aquilo me deixou com mais perguntas do que antes, mas eu conhecia ela. Forçar agora só ia fazer ela se fechar mais. Decidi mudar de assunto. E a tua filha? Você falou que tem uma, né? Ela abriu um sorriso que foi meio alívio no clima carregado. Júlia, tá com 9 anos, uma esperta danada. Vive desenhando caminhão porque acha bonito. Acho que puxou você, viu? Eu ri, um riso meio engasgado, mas verdadeiro. Não é minha não, né? Ela me olhou rápido, séria. Mas logo os olhos dela amoleceram. Não, mas ela conhece teu nome. Já contei do velho bruto que me largou para viver nas estradas. Você não acha que largou um pouco também, não? Ela não respondeu, só virou o rosto, e eu entendi. A ferida ainda sangrava dos dois lados. Estava chegando perto da entrada para Riachão do Jacuípe quando a coisa apertou. A estrada começou a encher. Caminhão quebrado no acostamento, acidente leve mais à frente. Diminuí a marcha, liguei o alerta e Raquel pareceu ficar mais tensa. Que foi? Nada, só tô pensando. Pensando no quê? Ela apertou a bolsa contra o colo, olhou para o celular, bloqueou a tela e disse: não sei se fiz certo em te aceitar essa carona. Aquilo me pegou no contrapé. Como assim? Não é você. É tudo. Eu tô no meio de uma confusão, Lorival. Uma confusão que começou pequena e agora parece que vai me engolir. E você achou que esconder isso de mim era o melhor caminho? Eu só queria chegar lá. Só isso. Raquel, a gente não tá indo pra praia nem visitar parente. Você tá fugindo de alguém? O silêncio dela gritou dentro da cabine. A rodovia abriu de novo e a Scania engatou pesado. O ronco do motor voltou a dominar, mas meu pensamento estava longe.
Ela estava com medo. E o pior, estava escondendo algo sério. Talvez coisa de dívida, talvez problema com alguém perigoso. Eu já vi esse tipo de olhar antes em outros passageiros de carona. Gente que carrega o mundo em uma mochila e uma dor nos olhos. Olha, se tem alguém atrás de você, se você se meteu em coisa errada, eu preciso saber. Eu não fiz nada de errado. Ela respondeu com a voz firme dessa vez. Mas tem gente que quer fazer parecer que sim. Então fala comigo. Me explica o que está pegando. Eu não sou mais o moleque que você conheceu. Eu aguento. Ela hesitou, passou a mão nos olhos como quem empurra as lágrimas para dentro. Tem um homem. Rodrigo. Ele ajudou no começo, emprestou dinheiro, me deu força quando tudo estava desabando. Mas depois, ele começou a cobrar mais do que devia. E agora quer que eu faça uma coisa que eu não posso. Que coisa? Ela balançou a cabeça, como se não conseguisse dizer. É por isso que você está indo para Salvador? É, lá tem alguém que pode me ajudar a resolver. Mas eu preciso chegar inteira. E com essa mala, a mala de novo. E se ele estiver seguindo a gente? Então a gente precisa ser mais rápido que ele. Meu estômago revirou. Era como carregar carga viva e não saber o que tem dentro. Mas ali era mais que carga. Era a mulher que um dia eu pensei em casar. E mesmo que o tempo tenha passado, o respeito ainda estava ali. Raquel, pode confiar em mim. Você já confiou uma vez, e eu sei que te decepcionei. Mas dessa vez, não vai ser assim. Ela me olhou de novo, não disse nada, mas aquele olhar disse tudo. A Scania seguiu firme, engolindo quilômetros. E eu sentia no peito que essa viagem ainda ia me mostrar muito mais do que só a estrada. O pior ainda estava por vir, mas também, talvez o melhor também. A BR-116 seguia reta, feito promessa de quem não vai cumprir. E dentro da minha Scania P360, o clima era igualzinho, parado, tenso, carregado de palavra entalada. Eu e Raquel ali dividindo o banco, mas cada um num mundo. O rádio estava ligado baixinho, uma moda de viola tocando e rasgando o peito. Mas nem isso quebrava aquele silêncio estranho. Eu olhava de canto para ela, esperando que dissesse qualquer coisa, uma frase, uma pergunta, até uma reclamação do calor. Mas nada. Raquel só encarava a paisagem que passava, como se procurasse alguma saída no mato seco do sertão. Tá tudo bem aí? Arrisquei, tentando puxar conversa. Ela virou o rosto devagar, como se voltasse de muito longe. Tá sim, só pensando. Pensando no quê? No que me espera em feira e depois. A resposta foi curta, fria, e eu senti na hora. Tinha coisa que ela não queria dividir comigo. Talvez nem com ela mesma. Passamos por um trecho esburacado. O caminhão deu uma chacoalhada forte. A mala dela deslizou um pouco no assoalho. Ela, num impulso, abaixou rápido e puxou de volta para o pé. Aquilo me chamou a atenção de novo. Essa mala aí parece que carrega ouro. Carrega coisa importante, disse ela, seca. Tipo, ela respirou fundo, segurando o volante invisível da tensão que ela mesma criava. Lourival, tem coisas que é melhor você não saber. Essa doeu. Melhor para quem? Rebati, já com o sangue esquentando. Porque para mim, andar nessa estrada sem saber o que tem do meu lado é igual guiar com o farol apagado. Ela me encarou e nos olhos dela eu vi algo entre medo e vergonha. Mas não falou mais nada. Virou de novo para o vidro e ficou lá, quieta. E eu entendi que não ia tirar mais nada dela naquele momento. A viagem continuou num silêncio doído. Paramos num posto para abastecer e ela ficou no caminhão. Nem quis descer. Peguei 2 cafés e um pão de queijo, levei para ela. Aqui, ó, para enganar o estômago. Obrigada. Não tô com muita fome. Nem eu. Mas o costume é mais forte. Voltei para a boleia e seguimos. Os minutos viraram quilômetros e os quilômetros viraram lembrança. Comecei a pensar nos tempos de antes. Quando a gente andava de ônibus para a praia, dividia a marmita no banco da praça e sonhava com um futuro que nunca chegou.
Lembrei do dia em que fui embora. Não teve briga nem cena. Só um abraço frio, cuida de você, e eu subi no caminhão rumo a São Paulo. Achei que ela ia me procurar. Ela achou que eu ia voltar. Ninguém fez nada e a vida seguiu. Mais à frente, peguei um desvio por conta de uma obra. A estrada de chão era fina e cheia de curva. A Scania rebolava e Raquel se segurava na maçaneta da porta. "Você tá indo por aqui por quê?" "Para evitar engarrafamento lá no trevo. Caminhoneiro que é caminhoneiro conhece os atalhos. Só espero que ninguém esteja esperando a gente nesse atalho." Ela soltou isso quase num sussurro. E eu fiquei em alerta. "Como assim?" "Nada. Esquece. Paranoia minha." Mas eu não esqueci. Fiquei com aquela frase martelando na cabeça. Quando voltamos pro asfalto, Raquel começou a mexer no celular. Digitava, apagava, digitava de novo. E depois bloqueava a tela, como se não conseguisse mandar o que queria. Isso se repetiu umas 4 vezes. Eu via pelo canto do olho e a tensão só crescia. Tá esperando alguém responder?" "Não, só tô tentando escrever uma mensagem." "Pra quem?" "Pro Rodrigo." O nome caiu feito pedra. "Aquele cara da dívida." Ela assentiu com a cabeça, sem olhar para mim. "Ele acha que eu vou voltar. Acha que tô indo resolver as coisas com ele." "E você tá?" "Tô indo resolver, mas não com ele." O jeito que ela falou me deixou claro. Tinha mais nesse cara do que ela estava dizendo. E eu sentia no fundo do peito que esse tal Rodrigo ia cruzar nosso caminho mais cedo ou mais tarde. O dia já dava sinais de cansaço. O céu alaranjado indicava que o fim da tarde estava chegando. A estrada ficava mais bonita, mas meu coração mais pesado. "Raquel, se a gente vai rodar junto até Salvador, você precisa confiar em mim." "Eu confio, Lorival, mais do que em qualquer um. Mas isso não quer dizer que eu tô pronta para contar tudo." "E se for tarde demais quando você estiver pronta?" Ela me olhou com os olhos marejados, mas não respondeu. E eu entendi. Algumas verdades a gente só escuta quando já está no meio da tempestade. A Scania seguiu firme. Mas dentro da boleia, o silêncio era um trovão. E eu sabia. Mais cedo ou mais tarde, esse silêncio ia estourar. E quando estourasse, nada ia ser como antes. O sol já estava quase se deitando no horizonte quando resolvi parar num posto em Santo Estevão. A Verde Esperança precisava abastecer e eu também. A estrada tinha sido longa naquele dia. E o silêncio entre eu e Raquel só fazia tudo parecer ainda mais puxado. Encostei devagar, escolhi um canto mais afastado, deixei o motor resfriando e desci. Olhei para ela antes de fechar a porta. "Quer alguma coisa?" "Um refrigerante? E se tiver coxinha, melhor ainda." Sorri de canto. Era a primeira vez em horas que ela falava algo que não pesava o ar. Entrei na lanchonete do posto, pedi os 2, paguei e quando voltei, ela não estava mais na boleia. Olhei em volta e foi aí que vi. Ela estava a uns 15 metros de mim, parada perto da parede lateral do posto, conversando com um cara de camisa polo vermelha, calça jeans justa e óculos escuro pendurado na gola, corpo de quem passa mais tempo atrás do balcão do que no batente. A postura dele era a de alguém que se achava no controle. Raquel falava baixo, com a cabeça meio abaixada, e ele com os braços cruzados. Mas o que me incomodou foi o jeito que ele olhava para ela. Era aquele tipo de olhar que vem carregado, não de carinho, mas de posse. Fui chegando devagar, o refrigerante suando na minha mão. Tentei ouvir o papo, mas não dava. Só consegui pegar ele dizendo: "Você não devia ter feito isso, Raquel. A gente tinha um acordo." Ela percebeu minha aproximação e mudou o tom na hora. "Rodrigo, não aqui, não agora. Agora ou nunca." "Tá tudo certo aí?" Perguntei, entrando no meio como quem joga a carroceria entre 2 brigas. O tal Rodrigo olhou para mim com um sorriso torto, daqueles que vêm de quem acha que sabe mais do que você. "Tudo tranquilo, só uma conversa entre velhos conhecidos." "Bom, ela tá comigo agora. Então, se for conversa, pode ser depois." Ele ignorou minha fala e se voltou para Raquel.
A gente ainda vai resolver isso. Você sabe que não pode sumir assim. Ela não respondeu. Só pegou o refrigerante da minha mão, agradeceu com um olhar e começou a andar na direção do caminhão. Cuida bem dela, caminhoneiro, falou Rodrigo, com um meio sorriso cheio de veneno. Ela carrega mais do que parece. Minha mão coçou de vontade de responder com um direto no queixo, mas respirei fundo. O tipo desse sujeito não aprende com pancada. Aprende com distância e desimportância. Voltei para a cabine, entrei, bati a porta com força e olhei para Raquel. Quer me explicar quem é esse mala? Ela respirou fundo e encarou o painel. Rodrigo é um cara que me ajudou. Me emprestou grana quando eu mais precisei. Quando minha mãe adoeceu. Quando o aluguel venceu. Quando o projeto quase afundou. Ele apareceu como solução, mas depois virou problema. E esse acordo que ele falou, ela hesitou, abaixou os olhos. Ele queria que eu assumisse uma dívida que não era minha, em nome do projeto, coisa de papel, assinatura. Só que no fundo era ele tentando me controlar. E você assinou? Não, mas ele tem cópia de documentos, ameaças. Tem gente dele que me segue, me pressiona. E se eu sumir de vez, ele espalha tudo e acaba com minha vida. Bati no volante com a mão aberta. O barulho seco ecoou pela cabine. Por que você não falou isso antes, Raquel? Porque eu já tô cansada de parecer a mulher frágil que precisa de ajuda. Eu não queria mais depender de ninguém. Só que dessa vez, eu me afundei mais do que consegui remar. Ela começou a chorar, mas em silêncio. Aquelas lágrimas que não fazem barulho, mas gritam por dentro. Peguei um lenço no porta-luvas e entreguei. Ela pegou sem dizer nada. Olha aqui, falei mais calmo agora. Ninguém vai tocar um fio de cabelo seu enquanto estiver dentro dessa cabine. A estrada pode ser dura, mas aqui dentro, quem manda sou eu. E se esse tal de Rodrigo tentar alguma gracinha, ele vai conhecer o lado ruim do caminhoneiro. Ela me olhou com olhos vermelhos, mas com algo diferente. Um alívio pequeno, mas sincero. Obrigada, Lorival. Eu sei que você podia ter me deixado lá atrás. E mesmo sem entender tudo, tá aqui. Pode até ser que eu não entenda tudo. Mas eu entendo o suficiente para saber que você tá num aperto e precisa de alguém que não queira nada em troca. E é isso que eu vou ser. Tua boleia segura, pelo menos até a gente chegar em Salvador. Ela assentiu, enxugou as lágrimas e se ajeitou no banco. A mala continuava ali, muda, misteriosa, mas agora eu sabia que dentro dela tinha mais que roupa. Tinha história, tinha perigo. Liguei o motor. A verde esperança rugiu como se entendesse o recado. E enquanto saía do posto, olhei pelo retrovisor. Rodrigo ainda estava lá, parado, com os braços cruzados, olhando a gente ir embora. Mas ele que se cuide, porque agora o caminhoneiro caroçal estava na boleia, e eu não ia deixar ela cair. A noite chegou devagar, pintando o céu de roxo e laranja, como só o sertão sabe fazer. A BR-116 foi ficando mais vazia, e o ronco da verde esperança parecia mais alto, mais íntimo. O farol cortava o escuro como faca afiada. E ali dentro, entre um suspiro e outro, Raquel finalmente começou a falar. Sabe quando eu te falei da Júlia? Disse, olhando para frente, sem encarar meus olhos. A filha? É, minha pequena. Veio num momento que eu não esperava, sozinha. O pai dela sumiu antes mesmo de saber que eu estava grávida. Ele era um desses aventureiros? Ela deu uma risada seca. Era um sonho ruim. Me prometeu céu, me entregou dívida. Depois que ele foi embora, eu tive que me virar. Trabalhei de atendente, de caixa, vendi lanche na frente da escola, tudo com ela no colo. E tua mãe? Ficou doente logo depois. AVC. Ficou com sequelas, parada numa cadeira de rodas. E eu sem grana, sem ajuda, com uma menina pequena nos braços e uma mulher dependente em casa. A estrada seguia, mas meu peito travou. Imaginei ela ali, sozinha, tentando carregar o mundo nas costas. Uma mulher que um dia sonhou comigo, agora vivendo um filme de luta diária. Foi aí que apareceu o tal Rodrigo? Mais ou menos. Nessa época eu já estava tentando organizar umas oficinas de costura no bairro.
Umas amigas se juntaram, a gente fazia toalha, pano de prato, vendia na feira. Era pouco, mas dava dignidade. Aí alguém divulgou num grupo, apareceu um repórter de rádio e de repente eu estava com um projeto social nas mãos. E a grana? Era tudo na raça. Doação de retalho, máquina emprestada, costureira aposentada dando oficina de graça. A gente montou uma rede bonita, Lorival. Tinha mulher que nunca tinha ganhado um centavo na vida e saiu de lá com autoestima nova, com esperança. Ela falava com um brilho no olhar que eu não via desde o dia que ela subiu na boleia. Era um orgulho contido, um amor verdadeiro por aquilo que construiu. E o Rodrigo? Ele entrou quando a coisa começou a crescer. Disse que podia ajudar com patrocínio, arrumar um espaço melhor, ajudar com transporte, e no começo até ajudou. Mas tudo tinha preço. Qual? Ele queria o nome dele em tudo. Queria controlar quem contratava, quem era beneficiada. Quando eu disse que não, ele começou a jogar sujo. Inventou que eu estava desviando verba, que tinha feito acordo com político. Ameaçou fechar tudo. E você? Ela abaixou o olhar, apertou as mãos. Eu recuei. Ameaça, quando vem de gente com dinheiro, é diferente. Eu tentei manter as atividades funcionando, mas algumas costureiras saíram com medo. O projeto murchou. Só ficou a dor e a dívida. Ficamos em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que não se mede por segundos, mas pelo peso. E a mala? Perguntei. É disso que ela tá cheia? Raquel respirou fundo. Ali tem parte do que eu consegui salvar. Documentos do projeto, nomes das mulheres que ainda acreditam. Tem também recibo, comprovante de doação, tudo que eu juntei para provar que não fiz nada de errado. E tem mais. Mas o quê? Ela hesitou, mordeu o lábio, virou o rosto para o vidro. Depois. Aquela resposta doeu mais que bofetada. Depois. Era sempre depois. Como se cada verdade dela tivesse um cadeado e um prazo para abrir. Como se eu, que estava ali dirigindo, protegendo, merecesse só metade da história. Raquel, eu tô tentando entender, mas você fala como se eu fosse estranho. Ela me olhou, e dessa vez o olhar dela não fugiu. É que eu ainda não sei se você quer saber de verdade ou se tá aqui só para cumprir um favor de velho amigo. Não sou favor para ninguém, Raquel. Se eu tô aqui é porque me importo. E se tem uma coisa que a estrada me ensinou, é que a gente só deixa para depois o que pode perder. Ela engoliu em seco. E pela primeira vez pareceu que estava prestes a falar mais. Mas o celular dela vibrou. Um número desconhecido. Ela olhou, travou e apertou para desligar. Era ele? Ela não respondeu. Só guardou o telefone no bolso e olhou para o horizonte. Ali eu entendi. A história de Raquel era um cobertor curto. Protegia uma parte, mas deixava outra exposta. E eu estava tentando me cobrir com ela. Mas cedo ou tarde, o frio ia chegar. E alguma verdade ia ter que vir à tona. A estrada ia escurecendo devagar. Mas lá fora ainda dava para ver a faixa contínua, riscando o asfalto como se fosse linha de costura no pano velho. Dentro da cabine, o silêncio voltava. Daquele tipo que pesa no fundo do peito. Raquel tinha fechado os olhos, apoiada no vidro, como quem tenta fugir da própria cabeça. Mas eu não conseguia desviar os olhos do retrovisor. E não era pelo carro que vinha atrás, era pelo que estava vindo de dentro. No reflexo do espelho, vi mais do que a pista. Vi ela, mais nova, sentada no degrau da casa da mãe, com a camiseta velha do meu time, rindo da minha pressa. Eu ia buscar frete no sul da Bahia e sempre prometia voltar rápido. Nunca voltava no dia certo. Sempre tinha uma carga no meio do caminho, um desvio, um pneu furado. E ela esperava, até que parou de esperar. Lembro da primeira vez que briguei com ela por causa da estrada. Eu queria rodar mais, juntar grana, comprar meu próprio caminhão. Ela queria que eu parasse, arranjasse serviço fixo na cidade, ficasse mais presente. Você escolheu o asfalto, Lorival. Eu escolhi ficar. Na hora eu bati o pé, disse que era meu sonho, que ninguém ia me impedir. E fui.
orgulhoso, acreditando que ela ia entender. Mas nunca entendi direito o que ela também estava perdendo ficando. Naquele tempo, eu só via o que eu estava conquistando. O respeito dos outros caminhoneiros, os vídeos que começaram a rodar no Caminhoneiro Caroçal, os comentários de gente dizendo que minha voz ajudava a passar o tempo na boleia. Mas em nenhum desses comentários vinha o nome dela. Eu sentia falta, só que não sabia dizer. O farol da Scania iluminava a faixa do meio, e a mala dela, ali aos pés, parecia mais uma lembrança viva. Era como se tudo que ela tinha vivido nos últimos anos estivesse ali dentro, dobrado, escondido. Olhei de novo para ela. Dormia leve, mas não em paz. Tinha ruga nova no canto do olho, marcas de sol no braço, cabelo mais claro nas pontas. Não era a mesma Raquel, mas ainda era. E o pior, eu também não era o mesmo, mas uma parte minha queria voltar a ser. Me peguei pensando se a gente teria dado certo se eu tivesse ficado, se eu tivesse aberto mão da estrada, da Scania, da liberdade de não ter hora para chegar. Será que eu teria sido um bom pai para Júlia, mesmo que ela não fosse minha? Engraçado como a estrada ensina a gente a ir embora, mas não ensina a voltar. Eu sabia fazer curva em serra, sabia encostar o toco em vaga apertada, sabia driblar fiscalização com papel certo e jogo de cintura. Mas nunca aprendi a pedir desculpa do jeito certo. Quando o ponteiro bateu perto das 10 da noite, parei num posto pequeno, desses de beira de povoado. Precisava tomar um café, pensar com clareza. Deixei o motor ligado e ela continuou dormindo. No balcão pedi um pingado e uma tapioca. O atendente me olhou e disse: "Essa Scania aí é tua? Verde? Bonita, viu? Tá cuidada." "É meu xodó", respondi meio distraído. "Vi que você tá com uma mulher aí. A estrada é perigosa demais para andar sozinho." "É, tem perigo em todo canto." Bebi o café devagar. Voltei com a tapioca enrolada num guardanapo. Quando entrei na cabine, ela estava acordada, olhando pro nada. "Peguei uma para você também. Sei que você gosta." "Obrigada. Não consegui dormir direito." "Tava sonhando alto, hein?" Se mexeu um monte. Ela sorriu, mas com os olhos ainda longe. "Eu sonhei com minha mãe." Ela estava na cadeira, costurando, e me dizia que eu ainda ia encontrar meu lugar no mundo. Talvez já tenha encontrado. Ela me olhou surpresa. "Você acha?" "Acho que lugar no mundo não é onde a gente tá, mas com quem a gente pode ser de verdade." E ali, no projeto com aquelas mulheres, você parecia inteira, mesmo contando a história pela metade. Ela abaixou a cabeça. "Eu não conto tudo porque ainda dói. Ainda tem parte de mim que está tentando entender onde eu errei. E eu tô aqui, tentando entender onde eu errei também." Silêncio. Um silêncio que dessa vez não pesava. Era como se a estrada estivesse dando um respiro pra gente. Um tempo. Ela encostou a cabeça no encosto do banco, fechou os olhos de novo, e eu, com a mão firme no volante, voltei a rodar. Mas agora, com os olhos menos no retrovisor e mais no que ainda podia vir pela frente. Já era mais de 11 da noite quando saímos do último posto. A estrada estava mais deserta do que nunca. Só a Scania cortando o silêncio com aquele ronco firme que me acompanha há anos. Raquel estava acordada, mas calada. Desde a parada anterior, dava para ver que a cabeça dela estava a mil. A mala continuava ali aos pés dela, pesada e imóvel como um animal adormecido. E o pior, era o único assunto que ela evitava de verdade. Podia falar da filha, da dívida, do Rodrigo, até da própria dor. Mas da mala, nada. "Sabe que tua mala já rodou mais que muito caminhoneiro por aí, né?" Soltei, na tentativa de puxar algo com leveza. Ela esboçou um sorriso, mas forçado. "Oh, pois é. A danada tá comigo há anos. Já pensei em jogar ela lá para trás no baú, deixar a cabine mais livre. Você não quer? Prefiro ela comigo. Assim, me sinto mais segura. Ela te protege ou te prende?" A pergunta saiu antes que eu pensasse. Na hora, ela virou o rosto para o lado da janela. Silêncio de novo. Mas agora era diferente. Dava para sentir no ar que tinha alguma coisa ali dentro que ela ainda não estava pronta para deixar sair.
Raquel, olha para mim. Ela virou, devagar, os olhos cansados, como se cada conversa fosse um degrau difícil de subir. O que tem nessa mala? Ela demorou, respirou fundo. Tem papéis, alguns documentos, coisas do projeto, fotos da minha mãe, umas roupas da Júlia que ela me deu para guardar. Coisas minhas. Só isso? Lorival, não. Fala a real. Desde que a gente se encontrou, você não largou essa mala nem por um segundo. Nem quando foi ao banheiro, nem quando dormiu. Quando aquele tal Rodrigo apareceu, a primeira coisa que você protegeu foi ela. Tem algo aí que você não quer que ninguém veja. Ela abaixou a cabeça. Ficou ali em silêncio, como se estivesse tentando montar uma resposta segura. É complicado. Eu não estou pedindo o inventário. Só quero saber se o que tem aí pode colocar você, ou a gente, em perigo. Não diretamente. Não diretamente não serve para mim, Raquel. Ela olhou de novo para frente com os olhos marejando. Eu guardei provas, coisa que pode livrar algumas pessoas, mas também pode acabar com outras. Tem gravações, fotos, contratos adulterados, tudo que o Rodrigo tentou esconder. Eu fui burra no começo, Lorival. Assinei o que não devia, mas depois comecei a gravar, registrar, guardar. Se algo acontecesse comigo, alguém teria que saber. E por que você não entrega isso para a polícia? Porque eu não confio em ninguém. Porque tem nome grande envolvido. E porque ele me ameaçou. Disse que se esse material vazasse, a vida da minha filha virava um inferno. Disse que sumia com quem precisasse. Senti um aperto no peito. Não era só o medo dela, era a culpa que ela carregava, a solidão, a sensação de não ter para onde correr. Você trouxe isso tudo aqui dentro do meu caminhão, Raquel, e não me falou antes. Eu não ia te colocar no meio. Eu só precisava de uma carona, de uma chance de entregar esse material para uma pessoa em Salvador, alguém de confiança. Depois disso, eu ia sumir, me esconder com a Júlia, recomeçar de algum jeito. Fiquei um tempo sem responder. O volante firme nas mãos, o farol cortando a noite e minha cabeça tentando entender onde aquilo tudo ia dar. Olha, se você está querendo justiça, então a gente vai até o fim. Mas se você está só fugindo, eu preciso saber agora. Porque eu não sou esconderijo de ninguém. Eu sou caminhoneiro, mas também sou homem. E já perdi você uma vez porque não encarei a verdade. Agora, se for para correr de novo, prefiro descer aqui e deixar você seguir sozinha. Ela chorava, em silêncio. Não era cena, era verdade. Eu não quero fugir, Lorival. Eu só quero acabar com esse pesadelo, mas eu não consigo sozinha. Estiquei a mão, coloquei sobre a dela, que tremia. Então segura firme, porque agora você não está mais sozinha. Ela apertou minha mão e naquele gesto eu senti. Ela finalmente tinha deixado a mala, um pouco mais aberta, e eu, sem saber, estava me preparando para carregar o que tinha dentro. Mesmo que custasse caro, a estrada seguiu, mas agora a viagem era outra, e o destino também. A placa de Feira de Santana, 5 quilômetros, surgiu no meio do mato seco, iluminada pelo farol da Verde Esperança. Eu já sentia o cheiro da cidade antes mesmo de chegar. Mistura de poeira, diesel queimado e aquele ar abafado típico de cidade que nunca dorme. Raquel, que estava calada há um bom tempo, se remexeu no banco e falou baixo, quase num sussurro. Lorival, para antes da entrada, não entra na cidade ainda não. Ué, por quê? Você não disse que precisava ir para lá? Preciso, mas tem uma parada que eu preciso fazer antes. É coisa rápida. Que tipo de parada? Ela hesitou. Mordeu o canto da boca. A mala ali nos pés dela parecia respirar junto, pesada, viva. É uma entrega. De quê? Daquilo que te falei. Parte dos documentos, um envelope. E vai entregar para quem? Para uma pessoa de confiança, um amigo da minha mãe, aposentado. Ele é o único que pode guardar isso caso algo aconteça comigo. Fiquei quieto por uns segundos. Olhei para ela.
O jeito que segurava a alça da bolsa com força, o olho fixo na estrada, como se tivesse medo de piscar e perder o momento certo. Era o mesmo olhar de quem já fugiu demais, mas não quer mais correr. Tem certeza que é seguro? Se não for, nada mais é. Parei num acostamento largo, bem depois de um viaduto, onde só os caminhoneiros mais antigos conhecem. O lugar era escuro, mas afastado. Tinha um trailer desativado de pastel, uns pneus velhos encostados num canto. Raquel respirou fundo, puxou a mala, tirou um envelope pardo bem amassado, envolto com um elástico. Segurou como se fosse vidro. "Espera aqui", pediu. "Nem pensar. Se você for, eu vou junto." Ela parou, olhou para mim. "Lorival, eu não quero te colocar mais ainda nessa história. Tarde demais, agora vamos até o fim." Saí da boleia. Ela desceu também. A mala ficou. A gente seguiu a pé, andando devagar por uma rua de terra batida que dava para o fundo de um condomínio antigo. Um senhor de uns 60 e poucos anos apareceu na beira da calçada. Cabelo branco, camisa de botão aberta no peito e um andar cansado. "Raquel?" "Seu Edgar." Ela entregou o envelope com as duas mãos. Ele pegou sem perguntar nada, só assentiu com a cabeça. "Já tá tudo lá, como combinamos. Se eu não te ligar em 3 dias, faz o que conversamos." Ele olhou para mim, depois para ela. "Vai com Deus, menina. Se cuida." Voltamos para o caminhão em silêncio. Mas agora o ar parecia diferente, não mais leve, mas menos sufocado. Dentro da cabine, já com o motor ligado e a estrada de novo na nossa frente, eu virei para ela. "Tá achando que agora acabou?" Ela negou com a cabeça. "Isso foi só o primeiro passo. O próximo é Salvador?" "É. Lá eu encontro a promotora que está tentando abrir uma investigação. Ela sabe dos riscos, mas também quer acabar com esse tipo de coisa. A gente se fala por mensagem. Nunca nos vimos pessoalmente. E o Rodrigo? Vai saber quando não encontrar o envelope onde ele achava que estaria. E aí, ele vai vir com tudo. E cê não tá com medo?" Ela me olhou, fundo, com um misto de cansaço e coragem. Tô morrendo de medo. Mas eu não aguento mais viver fugindo, Lorival. Nem pela Júlia, nem por mim." A cidade começou a aparecer no horizonte. Os postes altos, o brilho dos faróis vindo da pista contrária, o som de buzinas, de vida. Feira de Santana fervia, como sempre. E a gente ali, dentro da minha Scania, carregando mais do que documentos, carregando escolha. Raquel ajeitou o banco, se recostou e pela primeira vez, desde que entrou na minha vida de novo, ela fechou os olhos e dormiu com o corpo solto, como se por um instante tivesse permitido confiar. Eu fiquei ali, mãos no volante, olho firme na estrada, mas com o pensamento em outra coisa. Será que eu estava preparado para ser parte dessa virada? Porque quando a gente resolve proteger alguém, não dá para fazer isso pela metade. E ali, entre os caminhões, carros e luzes da cidade, eu soube. Não era só a mala que ela tinha trazido para minha boleia, era a verdade. E a verdade, meu amigo, sempre pede estrada. Feira já tinha ficado para trás. Pegamos um trecho mais tranquilo da estrada, já com Salvador no retrovisor da mente. A cidade ainda era só promessa no GPS, mas o clima dentro da Scania começava a mudar. A noite estava mais silenciosa, mas o coração batia forte, como se algo grande estivesse se aproximando. Raquel ficou olhando a mala por longos minutos. A cada curva, a cada respiro, parecia mais decidida. Até que, sem dizer nada, se abaixou e puxou o zíper. Eu nem falei nada, só reduzi a marcha e segurei o volante com mais firmeza. Ela abriu a tampa devagar, e ali dentro não tinha só papel. Tinha pedaço de vida. Um envelope com meu nome escrito à caneta, pastas de plástico com etiquetas à mão, cadernos, recortes de jornal, um celular antigo com a tela trincada e uma caixinha de madeira simples, dessas que se guarda a lembrança de infância. "Tá pronto para saber?" Assenti com a cabeça sem tirar os olhos da estrada. Ela puxou o envelope com meu nome, rasgou a lateral e tirou uma pilha de cartas amareladas. Meu nome na frente.
Endereços antigos. Eu escrevi isso aqui para você, depois que você foi embora. Nunca recebi nenhuma. Eu sei, algumas voltaram. Outras disseram que você vivia na estrada sem endereço fixo, mas eu mandei tentando te achar. Porque na época, eu ainda acreditava que a gente podia resolver. Puxou uma das folhas e leu em voz alta. A letra dela era a mesma, redonda, cuidadosa. Lourival, eu sonhei com você ontem. Você dizia que ia voltar, que ainda amava. Ela parou, dobrou o papel e colocou de volta. Não precisa ler o resto. É coisa de menina boba. Não diz isso. Você não tem ideia do quanto eu queria ter lido isso naquela época. Ela puxou outra pasta. Dentro, documentos do projeto, estatutos, recibos, doações assinadas, contas bancárias. Mas o que me paralisou foi ver uma folha com meu nome completo, RG, CPF. Isso aqui é o quê? Eu tentei incluir você como referência no projeto. Quando a coisa começou a andar, precisei colocar alguém que me ajudasse a registrar o nome. Mas nunca deu certo. Você não estava mais lá. E eu fui seguindo, tentando me virar. Mas por que meu nome? Ela me olhou, com os olhos marejados. Porque mesmo longe, você ainda era meu porto seguro. Eu sabia que se tudo desabasse, você não ia me deixar cair. O mundo pareceu parar por um segundo. A estrada ficou mais longa. Eu segurava o volante, mas o que eu queria era segurar ela ali. Dizer que sentia muito, que eu falhei. Raquel, me desculpa. Você não tem que pedir desculpa. A vida te levou para um lado, eu fui para o outro. A gente se perdeu porque ninguém soube gritar alto o bastante para ser ouvido. Ela tirou a caixinha de madeira. Dentro tinha fotos nossas, algumas já desbotadas, uma correntinha que eu tinha dado num aniversário e um chaveiro em formato de caminhão. Era meu. Eu tinha perdido anos atrás. Ela guardou. Eu achei esse chaveiro no quintal, dias depois que você foi embora. Nunca entendi como foi parar lá, mas guardei. Era a única coisa sua que sobrou. Fiquei em silêncio, o peito apertado. Os olhos ardiam, mas eu precisava continuar firme, dirigir, seguir. Por que agora? Por que abrir tudo agora? Porque eu não posso mais fugir e porque, depois que te vi naquele posto, soube que era agora ou nunca. O celular dela vibrou. Era uma mensagem. Ela leu, travou, me mostrou a tela. Número desconhecido. Já sei onde você tá. Vai mesmo entregar tudo? Ainda dá tempo de parar. É ele? Ela confirmou com a cabeça. O sangue me subiu. O Rodrigo estava um passo atrás da gente. De novo, a gente precisa acelerar. Você vai entregar esses documentos para a promotora sim. E se ele vier, vai me encontrar na frente. Ela respirou fundo, fechou a mala, mas dessa vez com menos medo. Como se ao abrir, tivesse deixado metade do peso no ar. Eu só quero que a Júlia cresça sabendo que a mãe dela tentou fazer o certo. E vai, porque agora ela não tá mais sozinha nessa. A estrada seguia, mas alguma coisa dentro da gente tinha mudado. O que tinha na mala era mais do que papel e lembrança. Era coragem, e coragem não se carrega escondida, se mostra no caminho, se entrega no destino. A gente tinha acabado de passar Amélia Rodrigues quando o silêncio voltou a dominar a cabine da Verde Esperança. Mas dessa vez não era um silêncio de medo. Era mais pesado, cheio de coisa acumulada entre eu e Raquel. O passado tinha sido aberto como uma ferida mal cicatrizada. E agora eu queria entender por que aquelas cartas nunca tinham chegado até mim. Peguei o celular, encostei no acostamento e procurei o número do Gilmar, meu cunhado. Ele era irmão da minha ex-mulher, mas a gente se dava bem. Sempre que eu precisava parar em Salvador ou mandar algo para alguém da família, era nele que confiava. Ele sabia de tudo, desde o tempo que eu era só mais um borracheiro sonhador. Chamei. Ele atendeu rápido. E aí, louro, tá vivo o homem? Tô sim, Gilmar. Escuta, preciso tirar uma dúvida contigo, um negócio antigo. Fala aí, você lembra se há uns, 8, 9 anos, chegou correspondência para mim na tua casa?
Cartas, nome da Raquel no envelope. Ele demorou para responder. Fez aquele barulho de quem tá puxando pela memória. Rapaz, Raquel, aquela morena que tu namorava antes de sair rodando? Essa mesma. Agora que você falou, lembro sim. Chegou umas 2 ou 3. Achei até estranho. Uma veio com selo do interior. Acho que Vitória da Conquista. Mas como você vivia rodando, deixei guardado numa caixinha lá em casa. Meu coração gelou. E essas cartas, você chegou a me avisar? Ah, louro, acho que comentei sim numa ligação, mas tu sempre dizia que estava na correria, sem tempo. Depois sumiu, trocou de número e eu fiquei com as cartas lá. Um tempo depois, minha mulher fez uma limpa nas gavetas e acho que jogou fora sem saber. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Era como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Tá tudo bem, louro? Tá, quer dizer não, mas obrigado. Era isso mesmo que eu precisava saber. Desliguei. Fiquei uns segundos olhando para o painel desligado. A estrada lá fora seguia viva, mas dentro de mim estava tudo parando. Raquel me olhava em silêncio, esperando. Tava certo. Você mandou sim. Ela assentiu devagar. E você nunca respondeu. Porque eu nunca recebi. Gilmar confirmou. Ele guardou, mas como eu estava sempre fora, acabou se perdendo no tempo. Uma delas, ele disse que jogaram fora. Talvez tivesse alguma que mudaria tudo. Ela desviou o olhar. Uma delas, eu dizia que estava grávida. O golpe veio seco, sem aviso. A garganta travou. Da Júlia? Não, eu perdi. 2 meses depois. Nem tive coragem de escrever de novo. Achei que você ia pensar que era mentira. Aquela informação me desmontou. Um filho. Um filho que eu nunca soube que existiu, que durou pouco tempo dentro dela, mas que ela tentou me contar. E eu estava rodando, gravando vídeo, comemorando inscrito no canal, sem saber de nada. Raquel, eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisava que você soubesse. Fiquei ali, com as 2 mãos no volante, sem ligar o motor. O silêncio agora era outro. Não doído, mas de arrependimento, de tempo perdido. A vida da gente podia ter sido outra, né? Podia, mas foi essa. E agora, a gente está aqui. Ela encostou no banco, cruzou os braços e, pela primeira vez, parecia cansada de lutar com as palavras. Eu liguei o motor. A verde esperança respondeu forte, como se quisesse empurrar o que ficou para trás. A estrada até Salvador era curta agora. Mas dentro de mim era longa demais, e o que eu sentia era só o começo do que ainda ia vir. O céu de Salvador já começava a clarear quando encostei a verde esperança num posto na entrada da cidade. O corpo estava moído, mas a cabeça fervia. Eu e Raquel mal tínhamos falado desde a conversa com meu cunhado, cada um ali, na sua tempestade. Saí para tomar um café e lavar o rosto, enquanto ela ficou na cabine. Quando voltei, tinha um carro preto parado do lado do caminhão. E ali, em pé, encostado no capô, estava Rodrigo. De novo. Ele vestia aquela mesma camisa polo, agora com os botões fechados até o pescoço, óculos escuros pendurados e um sorriso que não dizia nada de bom. E aí, caminhoneiro? A gente se encontra de novo, né? Por mim, podia ser a última. Respondi firme, me posicionando entre ele e a porta da Scania. Ele ergueu as mãos como quem diz que não quer confusão. Tirou do bolso uma pasta fina. Vim só resolver. Tá aqui um contrato. Você assina, Raquel some da minha vida e tá tudo certo. Você tá achando que eu sou quem? Otário? Tô achando que você quer evitar problema. Isso aqui é simples. Você entra como garantidor de uma dívida dela. Não precisa pagar nada agora, é só para formalizar a saída dela do projeto. Papelada Lourival, coisa de adulto. Abri a pasta sem tirar os olhos dele. Contrato cheio de termo técnico, cláusula mal explicada, assinatura pedida em branco. Isso aqui é emboscada, Rodrigo. Não, isso aqui é paz. Paz para quem? Ele deu um passo à frente, mudou o tom. Para ela, para a filha dela. Para você,
Porque se esse material que ela carrega cair na mão errada, vai ter nome de político, empresário e gente grande. E quando gente grande cai, sempre arrasta quem está perto. Raquel apareceu na porta da cabine, firme, mesmo com o rosto tenso. Eu não vou assinar mais nada. E ele também não. Rodrigo olhou para ela com desprezo. Então assume as consequências. Só não diga depois que eu não avisei. Pode ameaçar o quanto quiser. Agora a gente está junto. E eu não sou mais aquela mulher que você manipulava. Tá bem. Vamos ver até onde vai essa coragem toda. Ele voltou para o carro, deu partida e sumiu. Eu fiquei ali com a pasta na mão e o coração acelerado. Raquel se aproximou devagar. Desculpa por isso. Não tem que pedir desculpa, mas tem que decidir o que quer. Ela me olhou como se esperasse eu dizer mais, porque se for para fugir para o resto da vida, você tem que me soltar aqui. Agora, se for para enfrentar, a gente vai junto, do jeito certo. E o jeito certo é qual? Investigando. Não assinando nada no escuro, procurando alguém de verdade. Se essa promotora que você falou é séria, a gente leva tudo para ela. Mas do nosso jeito, não do dele, ela assentiu. E quanto a nós, essa pergunta ficou no ar. Doeu mais que qualquer ameaça do Rodrigo. Eu ainda estou tentando entender, Raquel. Eu te amei muito, talvez ainda ame, mas a gente mudou. Eu sou um caminhoneiro com o pé no mundo e o coração na estrada. Você virou uma mulher de guerra, dessas que enfrentam coisa grande sozinha. E se agora a gente aprendesse a caminhar junto? Fiquei em silêncio, porque aquela ideia era bonita demais para um mundo tão feio. Mas parte de mim queria acreditar que podia ser. Vamos primeiro resolver essa bagunça. Depois, a gente vê o que sobra. Ela sorriu, triste, mas verdadeira. Já é mais do que eu esperava. Liguei o motor. A verde esperança rugiu, pronta para rodar de novo. Dessa vez, não era só mais uma entrega, era decisão. E algumas decisões a gente carrega para sempre. A Scania avançava pelas ruas de Salvador, engatada na força da coragem e no peso da dúvida. Eu já tinha rodado milhares de quilômetros na vida, mas nunca me senti tão fora de controle como agora. Tudo ao meu redor parecia confuso. Os documentos, o Rodrigo, o passado, a Raquel e, principalmente, as coisas que ela ainda não dizia. Raquel, chega! Agora você vai me contar tudo. Sem esconder, sem enrolar, sem me proteger. Eu tô metido nisso até o talo. E se for para seguir, tem que ser sabendo onde tô pisando. Ela me olhou, sem pressa. A cidade passava devagar do lado de fora, mas ali dentro o tempo parou. Lourival, você sabe metade. A outra metade eu escondi até de mim mesma durante muito tempo. Parei num recuo da pista, desliguei o motor e encarei ela de frente. A rua estava vazia, só uns carros passando longe. Era agora, ou não ia ser nunca. Ela respirou fundo, apoiou os braços nas pernas e falou baixo, com os olhos presos nos próprios dedos. Quando minha mãe teve o AVC, foi como se o mundo quebrasse. Ela dependia de mim para tudo, com fralda, comida, banho, remédio, e eu, sozinha. Júlia, ainda pequena, chorando de madrugada, eu vendia trufa no sinal, lavava roupa para as vizinhas. Até que uma vizinha me falou de um projeto que podia virar ONG, receber ajuda, formar mulheres. Fez uma pausa, como se estivesse revivendo cada cena. Foi aí que comecei a montar o que virou o projeto social. Com máquina emprestada, doação de tecido, umas amigas costurando por quilo. A gente vendia pano de prato, jogo americano, fazia feirinha em frente à igreja. No começo era bonito. Era honesto, era esperança. E aí apareceu o Rodrigo. Ela assentiu com a cabeça e os olhos começaram a encher. Ele viu o projeto na rádio comunitária. Foi no dia em que minha mãe piorou. Eu estava desesperada, sem saber como comprar os remédios. Ele apareceu oferecendo tudo, ajuda, dinheiro, espaço, e eu aceitei, sem pensar. Só aceitei. E ele começou a cobrar? Não no começo. Primeiro foi simpático. Mandou reformar o salão, comprou tecido, até pagou um mês de cuidadora para minha mãe. Eu achei que era sorte, que Deus estava abrindo uma porta,
Mas tudo tinha segunda intenção. Ela mordeu o lábio com força, raiva contida. Ele começou a se aproximar demais. Dizia que me admirava, que queria cuidar de mim, me chamava de guerreira, mas só queria me controlar. Começou a me fazer sentir culpa por tudo que dava errado. Se a costureira faltava, era minha culpa. Se o lucro caía, era porque eu não dava atenção suficiente ao projeto, nem a ele. E você ficou presa. Presa emocionalmente. Ele nunca me bateu. Mas sabe o que é uma prisão sem parede? Ele dizia que se eu saísse, o projeto morria. Que ninguém ia querer apoiar uma mulher ingrata. Me chamava de ingrata direto. Dizia que tudo que eu tinha era por causa dele. Isso é chantagem, Raquel. É abuso. Ela assentiu. Eu sei, mas no meio da tempestade a gente só tenta respirar. E eu respirava pelas beiradas. Ela parou, respirou fundo e continuou com a voz mais firme. Quando minha mãe morreu, tudo desabou. Ele apareceu no velório. Ficou ali me abraçando como se fosse meu dono. Depois disso, me pressionou para assinar documentos que transferiam o nome do projeto para uma fundação dele. Eu neguei. Foi quando começaram os recados, os bilhetes no portão, as ameaças anônimas. E por que você não procurou a polícia? Porque não tinha provas. Porque ele sempre usava terceiros. Porque ele é rato esperto. E porque eu tinha medo. Ela olhou nos meus olhos. Um olhar duro, sem fuga. Eu só consegui reagir quando vi a Júlia desenhando o Rodrigo como herói na escola. Ela achava que ele era o nosso protetor, e eu vi que aquilo estava indo longe demais. Comecei a gravar, tirar foto de documento, esconder cópias. Foi aí que decidi sumir, guardar tudo e procurar ajuda fora do círculo dele. O silêncio voltou, mas agora era reverente. A verdade tinha saído, e era mais feia do que eu imaginava. Mas ali também havia força, uma força que eu não sabia que ela tinha, ou talvez soubesse e tivesse esquecido. Você devia ter me procurado antes. Eu tentei, e mesmo que eu não tivesse tentado, você também podia ter voltado. Eu fiquei quieto, porque ela tinha razão. Liguei o motor, a Scania rugiu de novo. Olhei para frente, engatei a marcha. Agora, Raquel, é a hora da gente acertar tudo, não só com ele, com o passado também. Ela assentiu, sem medo. A cidade seguia viva. E nós, pela primeira vez desde que ela entrou na minha boleia, também. O sol já começava a subir quando a gente chegou no bairro periférico onde tudo tinha começado para Raquel. Era uma região humilde, cheia de vida, cercada por casinhas de alvenaria com pintura gasta e muita história estampada nos muros. Ela pediu para eu parar a Verde Esperança numa rua estreita de paralelepípedo, em frente a um portão de ferro azul com a pintura descascando. Era ali. Aqui era o coração do projeto, disse, abrindo o portão com uma chave velha. Ainda é, para algumas mulheres. Entramos num galpão simples, com cheiro de pano novo misturado com café passado. Tinha uma mesa de madeira no meio, linhas coloridas penduradas num varal improvisado e máquinas de costura antigas. Algumas funcionando, outras em silêncio, como se esperassem alguém que nunca voltou. Uma mulher mais velha apareceu de dentro da cozinha. Raquel, minha filha, é você? O abraço foi direto, sem cerimônia. Desses que dizem sentir sua falta, sem precisar de palavra nenhuma. Depois veio mais gente. 3, 4 mulheres, uma adolescente, uma senhora com lenço na cabeça. O espaço encheu de vida. Era como se aquele lugar tivesse voltado a respirar no exato momento em que ela entrou. Fiquei de canto, observando. E foi ali que percebi. Raquel não era só sobrevivente. Era líder. Era força disfarçada de silêncio. Ela me puxou para dentro. Esse aqui é o Lorival. Caminhoneiro, mas também velho conhecido. Algumas sorriram. Outras só assentiram. Eu acenei com a cabeça, meio sem jeito. Mas aos poucos, elas foram se soltando. Uma delas me mostrou uma bolsa feita de retalhos que tinha vendido por R$ 40 na feira da semana anterior. Com esse dinheiro comprei o gás de casa. Se não fosse o projeto, eu estava pedindo no sinal.
Outra me contou que costurava escondido do marido, que dizia que aquilo era coisa de desocupada. Até o dia em que ela trouxe dinheiro para dentro de casa e ele parou de falar. Enquanto ouvia, me dei conta do tamanho da coisa que Raquel tinha criado. E do quanto ela tinha sustentado tudo isso praticamente sozinha, mesmo sendo puxada para baixo o tempo todo. Isso aqui ainda é teu? Perguntei para ela num canto mais calmo da sala. No papel, não. Rodrigo conseguiu transferir parte do nome para a fundação dele, mas a gente vai brigar por isso. Eu tenho tudo guardado. Só precisava de tempo. E agora você tem mais que tempo. Tem voz. Ela me olhou com um brilho diferente nos olhos, como se visse em mim algo além da boleia, da estrada, do passado. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma das mulheres se aproximou. Raquel, você vai voltar, né? Ela segurou a mão da mulher, apertou firme. Vou. Pode demorar, pode ser difícil, mas vou. E foi naquele momento que algo em mim mudou. Eu já tinha amado a Raquel menina, aquela dos planos bobos e coração aberto, mas agora, ali na frente da Raquel mulher, que mesmo quebrada, continuava de pé, eu comecei a admirar ela de um jeito novo, sem ilusão, sem romantismo barato, só respeito. E respeito, meu irmão, pesa muito mais que paixão. Na hora de ir embora, elas fizeram questão de nos entregar marmitas embrulhadas no pano de prato feito por elas. Para não sair com a barriga vazia e o coração seco, disse a mais velha. Na cabine da Scania, com a mala ainda aos pés dela e o futuro batendo na porta, eu liguei o motor. Mas antes de engatar a primeira, olhei para Raquel. Você sabe que não tem volta, né? Sei, mas pela primeira vez, tô indo para frente. A gente saiu devagar da rua estreita, cruzando olhares de crianças curiosas, mulheres fortes e muros que guardavam mais histórias do que palavras. E ali, naquele canto esquecido da cidade, eu entendi que estrada boa mesmo é aquela que leva a gente de volta para onde nunca devia ter saído, mesmo que o retorno seja por um caminho completamente diferente. Acordei com o céu de Salvador ainda cinza, cheirando a diesel e promessa. O barulho dos caminhões acordando para o batente era música para os meus ouvidos, mas aquele dia tinha um gosto diferente. Tinha decisão no ar. Eu olhei para o lado. Raquel ainda dormia encostada na porta da cabine, abraçada na mala, como se ela fosse a última certeza do mundo. Peguei o celular, liguei o microfone e ajeitei a câmera presa no painel da Verde Esperança. Respirei fundo. Era hora de falar com minha gente. E aí, família de estrada, aqui é o Lourival, do caminhoneiro Caroçal. Hoje o vídeo é diferente. Hoje eu não tô aqui para contar história de viagem. Tô aqui para contar sobre gente de verdade. Gente que transforma a vida com linha, tecido e coragem. Mostrei algumas imagens do galpão onde estivemos no dia anterior, dos rostos daquelas mulheres que me olharam com orgulho e vergonha ao mesmo tempo. Falei do projeto social, da força que Raquel colocou naquilo tudo, mesmo com o mundo desabando em volta dela. Esse projeto, meus irmãos, é mais do que costura, é sustento, é autoestima, é mulher que levanta cedo e dorme tarde, mas com dignidade. Só que está ameaçado, por grana suja, por gente que quer calar quem faz diferente. Parei o vídeo. O silêncio depois de gravar ficou pesado. Era como se, ao apertar aquele botão de publicar, eu tivesse assumido um compromisso maior que qualquer contrato de carga. Quando Raquel acordou, já era quase meio-dia. O vídeo já tinha 1000 visualizações e o grupo do canal no Zap estava explodindo. O que você fez? Ela perguntou, coçando os olhos. Fiz o que qualquer caminhoneiro raiz faz quando vê uma bucha. Enfrenta. Agora o país todo sabe do seu projeto. E já tem gente perguntando como doar, como ajudar, como mandar tecido, máquina, linha. Ela ficou ali, parada, tentando entender, até que os olhos dela encheram. Eu não sei como te agradecer. Não precisa, só não foge mais. A estrada já fugiu da gente por tempo demais. A ideia seguinte veio no embalo da emoção. Liguei para o Zé do Norte, velho parceiro de estrada que roda com toco no sertão todo. Zé, você tá indo para Juazeiro amanhã, né? Tô sim, louro.
Por quê? Tem umas caixas de doação para levar de Salvador. Tecido, máquina, pano de prato. Coisa leve, mas urgente. Manda pra cá. A gente ajeita espaço no baú. E bota no grupo que eu puxo mais uns brutos para ajudar também. Era isso. Começava ali. Cada entrega uma carona. Cada carona uma história. Passei o dia ligando, postando, gravando. Raquel me ajudava com as mensagens. Respondia com calma, explicava o projeto, marcava doações. E no meio daquilo tudo, a gente se olhava de vez em quando como se dissesse: a vida ainda pode surpreender. Quando a noite caiu, encostei a Scania no pátio do galpão. As mulheres do projeto vieram. Trouxeram caixas com etiquetas coladas à mão. Uma delas entregou um pano de prato com meu nome bordado. Você agora é um dos nossos, Lorival. Senti o peso daquilo. Mais que qualquer certificado de entrega ou diploma de transporte. Naquela noite, dentro da cabine, com a cidade dormindo lá fora e Raquel já deitada no banco de trás, eu olhei para o teto da Verde Esperança e pensei: talvez essa viagem seja a mais importante que eu já fiz. E dessa vez, sem retorno. Porque decisão de caminhoneiro, quando é feita com o coração, não volta atrás. E o coração já tinha escolhido. O clima em Salvador já estava esquentando, mas dentro de mim o calor era outro. Desde que postei o vídeo do caminhoneiro caroçal, a repercussão não parava. Gente de todo canto mandando mensagem, querendo ajudar, oferecendo frete solidário. Mas quanto mais o projeto ganhava força, mais eu sentia que Rodrigo ia se mexer. E não demorou. Foi no dia seguinte. A gente tinha acabado de descarregar umas caixas com doações quando recebi a mensagem: te espero na Praça da Liberdade. Vem sozinho. Mostrei para Raquel. Ela travou. É ele. Eu sei. Você não precisa ir, Lorival. Preciso sim. E agora não é mais só por você. É por todas as mulheres que aquele cara tentou calar. E por mim também. Porque eu não sou massa de manobra de pilantra. Fui. Dirigindo devagar, cabeça cheia, mãos firmes no volante. A praça estava vazia, fim de tarde, e Rodrigo já me esperava encostado no carro preto de sempre, com aquele ar de dono do mundo. Desci, encarei de frente. Não tinha medo no meu peito. Tinha sangue quente e verdade engasgada. Veio, né? Ele disse sem sorrir. Vim, e vim para dizer que acabou. Acabou? Você não entendeu nada ainda, caminhoneiro. Isso aqui não é jogo de gente simples. É nome, dinheiro, influência. Você acha que um vídeo vai me derrubar? Não acho. Mas acho que a verdade, quando se espalha, é como óleo na pista molhada. Cedo ou tarde, alguém derrapa. Ele se aproximou encarando firme. Eu não recuei. Você tá com ela por quê, hein? Por pena? Por nostalgia? Ela vai te arrastar junto, sabia? Tô com ela porque cansei de ver gente boa sendo esmagada por covarde engravatado. Tô com ela porque, diferente de você, ela tem coragem de assumir os erros e tentar fazer certo. Você vive escondido atrás de contrato e ameaça. Rodrigo deu um passo ainda mais perto, a voz mais baixa agora. Você não sabe com quem tá mexendo. Sei sim. Com um homem inseguro, acostumado a mandar porque nunca soube conquistar respeito, e que agora tá tremendo porque a mulher que ele achava que controlava tá andando sozinha. Ele ficou mudo por alguns segundos. Depois riu, mas não era riso de deboche. Era de quem não tinha mais carta na manga. Você acha que ganhou? Não é sobre ganhar, é sobre não abaixar a cabeça. E você perdeu quando achou que ela ia ficar calada para sempre. Rodrigo olhou em volta, como se esperasse alguém. Ninguém apareceu. Ele pegou a chave do carro, fez menção de entrar, mas antes se virou. Isso não acaba aqui, Lorival. Não, isso já acabou. Só você que não percebeu. Ele entrou, bateu a porta com força e arrancou. Deixou poeira no ar e uma sensação estranha no peito. Eu sabia que ele podia tentar algo ainda, mas naquele momento ele tinha recuado, pela primeira vez. Voltei para o galpão. Raquel estava sentada na beira da calçada, as mãos no colo, os olhos ansiosos. Quando me viu, levantou rápido.
E aí? Ele não falou nada que prestasse, mas entendeu o recado. Ela respirou aliviada. Pela primeira vez, o medo tinha diminuído nos olhos dela. Obrigada. Não precisa agradecer. Agora você não está mais sozinha. A gente entrou juntos no galpão. As mulheres estavam reunidas, costurando, organizando material. E naquele instante, eu soube que a verdadeira vitória não era o Rodrigo ter ido embora. Era elas estarem ali, continuando, em pé, costurando coragem ponto por ponto. E eu estava ali do lado, não como salvador, mas como parceiro de estrada. Porque tem viagem que a gente não faz por carga, faz por convicção. A BR-116 se abria na nossa frente como uma velha conhecida. O asfalto quente vibrava sob os pneus da Verde Esperança e o céu limpo deixava o sol derramar sua luz sem pressa. Eu estava na boleia, firme como sempre, mas com uma sensação nova no peito. E ao meu lado, Raquel. Dessa vez, sem mala agarrada no colo, sem olhar desconfiado, sem medo. Só ela, de novo inteira, ou quase. A estrada tem um jeito de costurar os pedaços da gente, se a gente deixar. E era isso que estava acontecendo ali. A cada curva, a cada quebra-mola vencido, parecia que uma parte do passado ia ficando para trás. E outra nova ia tomando lugar. Tá diferente dirigir assim, falei, quebrando o silêncio. Assim como, com você do lado e sem tanto peso pendurado nos ombros. Ela riu com leveza. A primeira risada verdadeira que ouvi dela em dias. E eu achando que era só peso morto. Que nada, mulher. Você foi copilota de projeto agora. Nem sabe, mas já tem um monte de seguidor no canal que só comenta perguntando por você. Ela abriu os olhos, surpresa. Sério? Peguei o celular e mostrei. Comentários de caminhoneiros, esposas, senhoras de cidade pequena, jovens costureiras. Gente tocada por aquele vídeo que gravamos. Gente querendo doar, visitar, aprender com o projeto. A corrente estava crescendo e eu sabia que não era por mim, era por ela, pela história dela. A gente tá indo para onde mesmo agora? Perguntou. Jequié. O Zé do Norte vai encontrar a gente lá com uma nova carga de doação. Depois, a gente sobe para a Vitória da Conquista. Tem galera esperando. Tudo isso em menos de uma semana. Quando a estrada chama, a gente só engata. Ela apoiou a cabeça no encosto do banco olhando para frente. Mas diferente de antes, não era fuga. Era descanso. Paz. Paramos num restaurante de beira de estrada para almoçar. Era simples, desses com telhado de eternite e cheiro de comida feita na manteiga de garrafa. Fomos recebidos por uma senhora que, quando me viu, abriu um sorrisão. Cê que é o Lourival do caminhoneiro caroçal, né? Ô meu filho, eu e meu marido escutamos você todo dia, enquanto ele dirige. E essa é a moça do vídeo? Raquel ficou sem graça. Assentiu com a cabeça, tímida. Mulher valente, viu? Vocês estão fazendo bonito. Que Deus abençoe. A gente comeu ali com gosto, rindo de coisa boba, comentando cada prato como se fosse festa. E foi nessa simplicidade que eu entendi. A estrada não precisava mais ser fuga, podia ser retorno. Voltando para a Scania, vi uma notificação nova. O canal tinha batido 100 mil inscritos. 100 mil. E não era só por causa das minhas histórias, era por causa daquela história, dela. Você tá virando celebridade e nem sabia, brinquei mostrando o número. Eu só queria costurar e ajudar. Nunca pensei que alguém fosse ouvir, pois estão ouvindo e vão continuar ouvindo, porque você tem coisa para dizer. Ela segurou minha mão por um instante, rápido, mas cheio de significado. Obrigada por não ter virado as costas. Quem vive de estrada aprende que toda curva pode ser recomeço. Eu só dobrei a certa, no dia certo. A gente seguiu. A BR-116 seguia também. Mas agora parecia outra, menos solitária, menos dura. Era como se a vida tivesse decidido dar uma segunda chance. E pela primeira vez, eu não estava com medo de aceitar. Lá fora, o mundo ainda era o mesmo. Mas aqui dentro, tudo estava começando de novo, do jeito certo, na velocidade certa e com a pessoa certa no banco do lado.
A BR-116 seguia cortando o sertão com aquele jeito de estrada que já viu de tudo, de desespero a recomeço, de solidão a reencontro. E ali estava eu, mais uma vez no volante da Verde Esperança, só que agora com algo diferente, Raquel ao meu lado. O banco do carona ocupado por mais do que lembrança. Ela mexia no celular, respondendo mensagens do pessoal que vinha acompanhando a história pela internet. O vídeo no canal do Caminhoneiro Caroçal já tinha rodado o país inteiro. E cada notificação que chegava trazia um pouco mais de combustível para essa nova fase da nossa vida. Uma mulher aqui do Paraná disse que vai doar 3 máquinas de costura. Ela disse olhando para a tela com brilho nos olhos. E outra, de Alagoinhas, quer montar um núcleo do projeto na igreja do bairro. Você tem noção do que está fazendo, Raquel? Tô começando a ter. Eu sorri. Porque ver ela assim, viva, engajada, empolgada, era melhor que qualquer estrada asfaltada e reta. Era como pilotar com o vento a favor, depois de anos subindo serra na Banguela. Passamos por uma cidadezinha onde marcamos ponto de entrega. Um grupo de mulheres nos esperava com faixa feita à mão e bolo de fubá. Não tinha imprensa, não tinha político, só gratidão. Gente simples que entendeu a mensagem, ajudar quem ajuda, espalhar o que é do bem. Lourival, o caminhoneiro cansado de falar só com o asfalto, agora tinha voz para além das rodovias. Mas o melhor de tudo era ver Raquel sendo tratada como ela merecia. Sem pena, com respeito. Você tá bem? Perguntei, enquanto carregávamos uma caixa com doações para dentro do galpão improvisado. Tô, mas é estranho ainda. Parece que acordei de um pesadelo que durou anos. E agora, tudo isso aqui tá acontecendo de verdade. Tá. E tá só começando. De volta à estrada, o silêncio entre nós já não era incômodo. Era cumplicidade. Era o tipo de silêncio que só existe entre quem entende que as palavras, às vezes, atrapalham. Com o sol baixando no retrovisor e a pista ficando dourada, resolvi gravar mais um vídeo para o canal. Peguei o celular, deixei a câmera frontal ligada e mandei. E aí, família de estrada? Tamo aqui mais uma vez, firmes na BR-116, levando mais do que carga, levando história, levando transformação. Hoje, com a Raquel aqui do lado, a gente entrega esperança. E olha, eu nunca pensei que um caminhoneiro que só queria contar caso ia acabar envolvido num projeto que muda a vida. Mas é isso aí. A estrada ensina. E hoje eu aprendi que o mundo pode ser mais leve quando a gente divide o peso. Parei o vídeo. Raquel estava me olhando com aquele meio sorriso que dizia tudo sem dizer nada. Você mudou, Lourival. Eu voltei a ser quem eu era. Só tinha me perdido um pouco. Ela pegou minha mão. Rápido, de novo, mais firme. Ainda bem que a gente se cruzou de novo nessa estrada. Não foi à toa. Nenhuma curva é por acaso. E ali, no meio daquele tapetão que já viu de tudo, eu senti que a estrada não era mais só lugar de passagem. Era também ponto de encontro, de destino. E talvez, só talvez, de permanência. O dia amanheceu calmo, céu limpo, sem pressa. A Verde Esperança descansava num canto do posto, ainda com a sujeira das últimas viagens e a alma lavada de tudo que a gente tinha vivido nas últimas semanas. Eu estava sentado no banco da boleia, café na mão, olhando para o horizonte e pensando no que vinha pela frente. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia peso no peito. Raquel tinha saído cedo para visitar uma das mulheres do projeto. Ia voltar no fim do dia. Ela não deixou promessa nem data marcada. Só deixou "a gente se fala logo", com um beijo leve e um sorriso sincero. E olha, às vezes é só disso que a gente precisa. Eu fiquei ali, pensando em tudo. Na estrada, no projeto, nas idas e vindas, nas curvas que me jogaram para fora da pista e me fizeram reencontrar o caminho depois. Pensei em Raquel, no que a gente foi. No que ainda podia ser. Não dava para saber o que vinha. Talvez ela seguisse na cidade, focada no projeto, na filha, no mundo dela. Talvez nossos caminhos se cruzassem de novo logo ali na frente. Talvez não. Mas o que mais importava é que agora
Tudo isso estava em paz dentro de mim. A gente não tinha fechado o livro, só virado uma página, e isso para mim já era mais do que eu esperava. Liguei o rádio, deixei um modão tocar baixinho. Senti o cheiro do diesel, da graxa, da estrada acordando. Meu lugar, meu destino, mas agora com um gosto diferente. Antes era fuga, hoje é escolha. Peguei o celular, gravei mais um vídeo para o canal. E aí, minha família de estrada, hoje o vídeo é só um desabafo. Tô aqui sozinho na boleia, mas com o coração cheio. Às vezes, a gente se engana achando que precisa de garantias, de certezas, de finais felizes como nos filmes. Mas a estrada ensina outra coisa, que o bonito mesmo é seguir com o que dá, com possibilidade, com abertura, com coragem de não saber tudo, mas ainda assim continuar rodando. Conheci uma mulher que me ensinou isso sem dar aula. E hoje, mesmo sem saber onde ela vai estar amanhã, eu sigo. Porque amar também é deixar livre. E se cruzar de novo, é porque era para ser. Enviei o vídeo, desliguei o rádio e respirei fundo. Era hora de seguir. Engatei a primeira, soltei devagar a embreagem e a Scania voltou a cantar seu ronco grave pela BR-116. Mais uma entrega solidária me esperava em Poções. Mais uma história para registrar. Mais uma chance de tocar a vida de alguém com o que a gente tem, estrada, coragem e verdade. No retrovisor, Salvador ia ficando para trás. Mas Raquel, essa seguia comigo, não no banco do carona, mas num canto calmo do peito. A estrada não promete chegada, só o caminho. E eu, finalmente, aprendi a andar no ritmo dela, com o coração aberto e sem pressa. Às vezes, a vida da gente é como uma estrada longa, cheia de buraco, curva fechada, descida sem freio. A gente se perde, se machuca, roda sozinho por quilômetros. Mas quando menos espera, aparece uma placa, um posto, uma lembrança. Alguém que atravessa nosso caminho e muda a rota sem dizer uma palavra. Essa história não foi só sobre um reencontro, foi sobre coragem. Coragem de encarar o passado, de pedir perdão, de seguir em frente mesmo sem saber onde vai dar. Foi sobre recomeço, respeito e sobre como o amor, quando é de verdade, não precisa de pressa nem de garantia, só precisa de espaço. Rapaziada, se essa história tocou aí no seu peito, se você se viu em algum trecho dessa estrada, mete o dedo no like e compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, porque tem gente que tá aí, rodando sem rumo, e só precisa de um empurrãozinho para voltar a acreditar que tudo pode mudar. Comenta aqui embaixo, qual foi a estrada mais difícil que você já percorreu e o que você aprendeu com ela? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui no Caminhoneiro Caroçal, toda viagem é mais do que entrega. É história que emociona, que inspira e que transforma. Engata o sininho aí e bora rodar junto, porque essa família só cresce e a próxima história pode ser a sua. Agora me responde uma coisa. E se aquela pessoa que você deixou para trás ainda estivesse esperando, você teria coragem de parar o caminhão e olhar de novo para ela?